Está se falando muito sobre a reforma da Previdência, que está em vias de ser encaminhada ao Congresso. Sem sombra de dúvida, é uma reforma que precisa ser analisada. Fala-se sobre a reforma tributária, que também é uma reforma importante, mas eu diria que a mãe de todas as reformas, a mais importante de todas, é a reforma política, né? E a reforma política não foi feita para valer. Aquilo que foi aprovado em 2017 é uma miniatura de reforma. Na verdade, em termos concretos, o que se aprovou de importante ali foi a cláusula de barreira para os partidos, a cláusula de desempenho, né, que começará a produzir efeitos a partir deste ano, porque não atingindo o patamar de votos exigido pela lei, os partidos correm o risco de extinção, porque não receberão mais o repasse da sua parcela no fundo eleitoral. Entanto, a reforma mais importante, de fato, é a reforma política. Havia uma demanda por parte da sociedade, Sérgio, no sentido de mudar uma série de coisas que poderiam trazer efeitos importantes e positivos. A mais importante de todas as mudanças, esperada, foi a mudança do sistema, para que nós adotássemos o voto distrital misto, né? Que aproximaria o eleitor do eleito, que reduziria o custo das campanhas, que reconstruiria a relação política, porque hoje você tem uma relação ainda difusa, né? Você tem os estados, as pessoas votam nos seus candidatos dentro dos seus estados, e a ideia do distrito é dividir o território em pequenas regiões para que houvesse uma relação mais estreita e direta entre eleitor e eleito. Na Inglaterra, o sistema distrital existe desde o século XII, né? Quando você tem um sistema como este, você encurta essa distância, barateia as campanhas, porque você não precisa tanto do peso do marketing, porque há uma relação, digamos, corpo a corpo, direta, entre o eleitor e o eleito. E você mitiga a crise de representatividade política que nos assola, né? As pesquisas mostram o quanto tem havido uma degradação da imagem da classe política, dos partidos políticos. Segundo o Latino Barômetro 2018, 93% dos brasileiros consideram que o poder é exercido visando interesses pessoais, né? Nessa linha de colocações sobre essas reformulações importantes, eu incluo a possibilidade de candidaturas avulsas, né? Esse é um debate que foi travado em 2016, 2017, e naquela ocasião houve uma deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal, do TSE, no sentido de não se trabalhar com essa ideia da candidatura avulsa nas eleições de 2018, porque não haveria tempo hábil para fazer as modificações necessárias do ponto de vista operacional, né? E esse debate ficou postergado para as eleições municipais de 2020. É necessário que a discussão seja retomada, né? Nós temos hoje uma tendência no mundo nesse sentido de permitir candidaturas avulsas, desvinculadas de partidos políticos. Cerca de 20 países apenas não permitem a candidatura, incluindo aí o Brasil. E o Brasil é subscritor do Pacto de San José da Costa Rica, que fala no exercício dos direitos políticos, independentemente da vinculação a partidos, né? Os partidos políticos que, como se sabe, eles enfrentam uma crise gravíssima de credibilidade. Os números são absolutamente assustadores, terríveis, né? Os partidos políticos, infelizmente, têm se notabilizado por condutas opostas ao interesse da sociedade. Por exemplo, nestas últimas eleições, em que tivemos o fundão de 1,7 bilhão, os candidatos à reeleição receberam 10 vezes mais recursos do que os candidatos que não eram postulantes à reeleição. Isso é um absurdo, isso é injusto.
É absurdo que os partidos não explicitem quais são os critérios que vão usar para destinar os recursos. Ou seja, os partidos, Sérgio, precisam de novos paradigmas que respeitem os deveres éticos, a transparência. Eles precisam de alternância no poder. Nós vemos aí dirigentes de partidos se eternizando no poder, verdadeiros coronéis, né? Então nós precisamos reformular uma série de regras, não só no plano político, mas também no plano partidário. Eu não defendo a extinção dos partidos. Como instituição da democracia, o partido político é importante, mas ele precisa ser refundado. Ele precisa ser reorganizado, né? Doutor Roberto Liviano, mesmo com essa cláusula de barreira, né? Mesmo com a cláusula de barreira, certo? A cláusula de barreira, o que significa? Os partidos, eles têm que ter um desempenho. Nós estamos falando aí de resultado eleitoral. A obrigatoriedade do resultado eleitoral não dispensa o partido da obrigatoriedade de ser transparente, de prestar contas, de promover alternância nos quadros de direção do partido. Afinal de contas, nós somos uma república, né? Não desobriga o partido de ser cumpridor das regras de compliance, de accountability, né? De efetivamente cumprir a lei. Os partidos hoje, lamentavelmente, concedem legenda para candidaturas de fichas sujas, como nós assistimos nestas últimas eleições. Isso é inadmissível, né? E o último escândalo referente aos partidos, que nada tem a ver com cláusula de desempenho, até porque o desempenho foi expressivo, nós vimos aí o partido do presidente da República, o PSL, envolvido no escândalo que foi revelado pela Folha de São Paulo, das candidatas laranja, né? Mulheres que alugaram seus nomes para que se cumprisse a regra dos 30% das candidaturas de mulheres, e se descobriu que isso, na verdade, era uma estratégia para desviar recursos do fundão eleitoral. Sempre lembrando que esse dinheiro do fundão eleitoral, de 1,7 bilhão, é dinheiro que deixou de ser investido em educação, em saúde, em segurança, em saneamento. Para quê? Para ter instrumentos de financiamento das campanhas, para equalizar as condições de chegada ao poder. Mas como que eu posso falar em equalização se os candidatos à reeleição recebem 10 vezes mais recursos? Como eu posso falar em equalização de gênero se, para se cumprir essa regra que exige 30% de mulheres candidatas, na verdade elas são meras locadoras de nome para fazer cumprir a lei, para o inglês ver, como se diz, no dito popular, né? Mas, na verdade, esse dinheiro empregado nessas campanhas era desviado para outros fins. Tanto que essas mulheres que alugavam seus nomes para as candidaturas laranja, elas tinham votações pífias de dezenas, centenas de votos, absolutamente na contramão do lógico, do razoável, né? Então, Sérgio, não basta a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um elemento controlador pelo desempenho, né? O resultado na eleição é uma coisa importante, mas além do resultado, é necessário compromisso com a transparência, é necessário compromisso com a ética no exercício do papel dos partidos. Tanto é assim que há esse declínio que vários movimentos surgiram nos últimos anos se dedicando a forjar novas lideranças políticas, como o Acredito, como Agora, como Renova, como RAPS. E esses movimentos elegeram na última eleição 20 deputados, né? O que é mais um sinal do declínio dos partidos políticos. Inclusive hoje, exatamente hoje, está sendo apresentado ao Congresso o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, né? E esse projeto ele toca em algumas questões importantes, e uma delas que eu destaco é a questão da criminalização do Caixa 2 eleitoral, né? O Caixa 2 eleitoral, que é instrumento, a meu ver, de sabotagem da democracia. Hoje,
você tem a possibilidade de punir apenas o contador da campanha. E o que se propõe? Que se alcance o candidato, o dirigente do partido, o responsável pela coligação, né? Nós não podemos ter como algo aceitável, natural, o caixa 2 eleitoral. Dinheiro não declarado numa campanha determina uma competição desigual. Eu tenho de um lado candidatos que cumprem a lei, que recebe apenas recursos dentro da lei, e de outro lado um candidato com dinheiro não declarado, dinheiro sujo, que pode ser usado para vários fins, inclusive para compra de votos, né? Então essa é uma situação absolutamente inadmissível. É importante que esse assunto seja tratado com a responsabilidade republicana que ele exige. E lembrando, você percebe movimentação de muitos políticos apavorados com essa proposição. É sempre bom lembrar, tendo em vista a necessidade do primado da lei e do Estado de Direito, você não pode ter uma nova lei penal com efeitos retroativos. É óbvio que, se o projeto for aprovado e for transformado em lei penal, uma nova lei penal mais incriminadora, mais rigorosa, ela só produz efeitos a partir da sua vigência para fatos ocorridos a partir da sua vigência. A lei penal, ela jamais atinge fatos anteriores. O princípio da irretroatividade penal é um princípio não só de direito penal, mas que também é objeto de preocupação da própria Constituição Federal, né? Então nós estamos falando de inovações importantes propostas, mas com esta clareza. Normas penais nunca retroagem para prejudicar quem pratica os crimes. Mas nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos ter um cenário. Teremos eleições em 2020, teremos eleições em 2022, e essas eleições futuras, elas precisam acontecer sob a égide de uma lei que efetivamente coíba o caixa 2 eleitoral, que é um instrumento de desequilíbrio e de sabotagem à democracia.